Então, o tema da aula de hoje é sufrágio universal. Vocês vão ver que é um assunto super simples. Esse nome meio que dá susto de colocar o pé atrás, mas é muito simples de entender e a gente vai fazer uma tarefa de sinônimos e vai conseguir gravar o que é, beleza? Alguém tem alguma ideia do que seria o sufrágio universal? Ninguém? Nunca ouviu falar? Não faz ideia? Gente, o sufrágio nada mais é que voto. O voto é o sufrágio. É isso. E o que seria o universal nesse contexto? Alguém sabe? Voto universal? Isso, tudo, junto. O que é universal tem que ser em consenso entre, por exemplo, todo mundo da escola tem que consentir que não é legal. Como é que eu concluo? Não é legal você romper uma regra, por exemplo. É uma coisa universal. Então, de todos. Até aqui, beleza, gente? Você fez um lindo. Você falou do Eu quero. É que você fez pra baixo, por esse inferno. Enfim. Você vê que essa professora não tem favoritismo. Enfim, o sufrágio é o voto. Se você for pesquisar no Google sufrágio, vai aparecer voto, votação, aprovação, anuência, adesão e apoio. Então, quando você fala que tem sufrágio por algum assunto, você apoia, concorda com aquele assunto, beleza? Por exemplo, eu tenho sufrágio com a festa de formatura. Você apoia a festa de formatura. Vocês viram como é que a palavra ela traz um medo desnecessário? Porque é super simples o contexto dela. Então, o termo em si é muito simples. Poderia estar resumido em voto para todos. Ou todos os votos. Enfim, essas variações. O sufrágio, ele é dividido. Ele é dividido entre o relativo, que é pertencente a um determinado local, o sufrágio universal, no caso. Por exemplo, o que é universal no Brasil não é universal na cultura da Arábia, da Índia. Então, é um sufrágio relativo. E aí a gente tem um sufrágio, eu esqueci o nome, sabe, aqui. Vai pra uma bagunça. Relativo. E o outro é realmente universal, que é universal. Acho que em todos os países do mundo não é legal você matar alguém. Isso é um consenso universal. Enfim, existe também o sufrágio religioso. Ai, que bonito. Alguém poderia me dizer o que é o sufrágio religioso? Vocês têm uma ideia, uma noção? Liberdade religiosa, será? Vou te dar um doce, falando como se ele não soubesse. Achei uma humildade muito grande. Achei uma humildade muito grande sobre como você não soubesse. Vamos fugir um pouco aí. Gente, o sufrágio religioso é realmente liberdade religiosa. É você poder exercer a liberdade, esse sufrágio, mesmo ele não sendo universal. Ele podendo ser relativo ou não, você pode exercer a sua crença religiosa, enfim. Isso é o sufrágio religioso. Sufrágio religioso, para mim, que eu lembrar, então, exemplo, na igreja católica, quando fazem a votação para o Papa, é um tipo de sufrágio, porque eles votam para escolher um novo cardeal. Então, é só para vocês conseguirem fazer essa relação. Qualquer religião que tenha que eleger alguém para um cargo, seja um papa, um pastor, um padre, enfim, utiliza o sufrágio, que é o voto para todos ou por todos. Entra também o sufrágio masculino. Deixa eu achar ele aqui. Sufrágio masculino. É realmente só mais um nome diferente, tá, gente? Não quer dizer que se aplica somente aos homens. Atualmente não. Já foi, mas atualmente não. Alguém saberia o que é o sufrágio masculino? Pode acabar. Diga. Ela falou que era um voto só masculino, que antigamente era só um O sufrágio masculino, ele é a liberdade de imprensa e a liberdade de associação. Ele foi constituído na Revolução Francesa, quando a Revolução destituiu o monarca Luís XVI, fundando a Primeira República. Então, o sufrágio, nesse contexto, o masculino, foi a busca pela liberdade. Vocês vão entender que o sufrágio, vocês podem fazer essa conexão com
um homem fizesse naquela época que uma mulher fizesse. Mas enfim, vocês podem fazer essa ligação do sufrágio com liberdade, com opinião, por exemplo. Opinião, liberdade. Enfim, tudo que é relativo à opinião, a exercer a liberdade, você poder realmente fazer parte ativamente da sociedade, você pode ligar com o sufrágio masculino. Teria a ver com privilégio também, né? Também, porque teoricamente, querendo assim, não eles foram pioneiros, mas só foram pioneiros pela falta de conhecimento das outras mulheres já tinham gerado essa época. Como, por exemplo, o fato de ser apagado dos livros da história usar essas mulheres da Primeira e Segunda Guerra Mundial. Ninguém fala de outros movimentos exclusivamente das mulheres. Então, sempre teve isso na história, o sufrágio masculino é só um desses exemplos de privilégio masculino perante a conquistas que às vezes nem foram 100% deles. Então, é basicamente isso o sufrágio masculino. Outro sufrágio que eu falei que eu esqueci o nome, é o relativo e o comum. Porque o comum é o senso universal, o senso comum, o contrário do senso crítico. É o que já é aceito. Nossa, não é comum. É o que já é aceito como verdade. Eu diria assim. Alguma pergunta, gente? Tudo tranquilo até agora? E o feminismo? Eu falo assim. Professora, Oi. nessa época, então, só os homens que tomavam a frente, né? As mulheres ainda não podiam votar, coisas desse tipo. O sufrágio masculino surgiu na Revolução Francesa, no começo do Iluminismo. Então, se você pegar um livro de história, por exemplo, você vai ver que os iluministas eram homens, eram ideais masculinos, ideais não tão, como é que eu falaria, não tão à frente do tempo, porque ainda era muito elitista, era muito marxista. Só que ainda assim, eles tinham esse de que é masculino. O homem pensou, o homem idealizou, o homem levou, ele fez a revolução. E a mulher fica onde nisso? No contexto histórico até o momento, em lugar nenhum. Ou seja, não que a mulher não tenha participado, ela participou, só que ela foi invisibilizada, porque a gente tem N casos de cientistas que tomam conhecimento das mulheres, inclusive filósofos gregos antigos que agora estão surgindo documentos que são farsantes, porque as ideias do pensamento não eram deles, suas esposas, namoradas, mães, filhas, entre outros. Então existe muito isso, porque a mulher ela não era ouvida. A mulher está na frente de uma água, por exemplo, na Grécia Antiga, ele tomou expor mesmo, ela ia apanhar, porque ela não tinha esse lugar de fala. Agora, se ela passasse essa ideia, se eu, por exemplo, passasse uma ideia pro Douglas, vai lá e fala, e você aplaudir. Em contrapartida, eu seria taxada de bruxa, seria taxada de louca, eu poderia ser condenada, entre vários outros pontos. Então, talvez por proteção, a mulher acabou se apagando um pouco da história. Enfim, o sufrágio feminino, ele é um movimento social, político e econômico e tem a reforma de estender o sufrágio. O sufrágio, no caso que a gente fala da extensão, é o masculino. O sufrágio feminino vem para passar isso aqui para a mulher também. Por quê? Porque o homem já votava, o homem já era protegido, o homem já tinha seus direitos e a mulher não tinha nada. Então, o sufrágio feminino, você pode fazer analogia com movimentos feministas, por exemplo, com as leis que estão trazendo hoje. A gente ainda vive uma espécie de sufrágio feminino, que ainda tem muito a ser conquistado, um direito nosso. Por exemplo, que o fato da mulher ter que ter uma lei específica que fala do assassinato dela, quer dizer que a gente tem muito poder correr. Porque é comum uma mulher ser assassinada a ponto de ter um nome específico, o feminicídio. Então, tipo assim, existe um nome para um assassinato de homem de mulher para homem? Não. Então, você coloca nesse contexto de que quando a mulher precisa de um nome para definir uma coisa que é tão recorrente, você fica que é uma coisa que ainda falta muito para conquistar. Não que eu esteja falando, por exemplo, que o feminicídio tem que ser banalizado, tratado como homicídio, não é isso. É que o ódio contra a mulher social é tanto que ela tem um crime próprio. Isso não é motivo de orgulho. Sim, se abre no jornal hoje em dia, vocês vê no mínimo uns 10 casos por dia de feminicídio. Porque ela terminou um relacionamento, porque ela pediu demissão de um emprego. A mulher ela é errada em tudo que ela faz, infelizmente. E o que está faltando é justamente o sufrágio ser universal para a mulher. Porque quando a gente conquistar o sufrágio universal como o sufrágio universal feminino como foi masculino, aí a gente vai conseguir viver com o mínimo de dignidade e conforto, que é o que fala. Mas enfim,
O sufrágio feminino ele começou com um movimento lá na França, no século XVIII. Então, 2 séculos, 200 anos após o sufrágio masculino. Talvez por isso também que ele não esteja tanto em evidência, porque teoricamente é um movimento recente, em detrimento do masculino. Então vai demorar um pouco da mulher, não é se colocar junto com o sufrágio masculino, é se incluir naquilo que já é tido como bem na sociedade. Para a mulher para a mulher poder votar, muitas mulheres perderam a sua vida. Para a mulher poder, por exemplo, fazer com que a sua virgindade fosse sua e não do marido, não do pai, do irmão, muitas morreram. É absurdo o número de mulheres que eram jogadas na rua pós-casamento e não sangraram depois da primeira vez. E muitas vezes elas eram sim virgens. Só que hoje em dia a gente tem um conhecimento que não são todas as mulheres que sangram, não são todas as mulheres que tirou. O corpo feminino ele funciona de um modo diferente. E na época, isso era foda-se se você não sangrou, você deu pra alguém, então vai embora, eu vou te matar, vou te apedrejar, vou te devolver pro seu pai. Então, assim, é realmente triste a mulher ter que lutar tanto pro mínimo que aqui, teoricamente, é um mundo tão curto, já conseguiu tanto. Pode falar. Não, eu pergunto se eu sempre peço pro professor dar 0. Então, o sufrágio, teoricamente, ele se divide nisso. A gente também tem um sufrágio indireto, que é quando, por exemplo, a gente tem os prefeitos, tá? Faz a eleição dos prefeitos, vou um prefeito. Aí a gente tem candidato 1, candidato 2, se considerem a lei. Aqui, você vai votar, por exemplo, no candidato 1. A Gabi, por exemplo, vai votar no 2, e por aí vai. A eleição é democrática. Venceu o candidato 1. Independente de você ter votado nele ou não, ele tem o dever de exercer a função para ambos os grupos, vocês concordam? Tanto dos eleitores dele, quanto dos opositores, correto? Até aí, ok, gente? Enfim, ele tem que governar para esses dois grupos. Você pode ir lá e falar, por exemplo, assim, eu acho que o prefeito devia fazer tal coisa, vou lá na Câmara dos Vereadores dar uma proposta de lei. Você pode fazer isso? Não. Você pode ir lá, ter o seu local de fala como cidadão e expor. Aliás, todas as segundas, a partir de 6 da tarde, tá, gente? Se alguém tiver interesse de conhecer. Então, enfim, você não pode ir lá e tomar o lugar dele e falar que vai fazer, porque você votou nele ou não votou, e você pode falar. Não, isso é o sufrágio indireto. Você votou, ele vai te representar de forma indireta. Talvez você seja do grupo 1, tenha votado no candidato 1, e ele vai lá, por exemplo, você é a favor da legalização do aborto. Ele vai lá e discute que não é a favor. Ele é seu representante indireto, porque as opiniões divergem. Aí o que tem que fazer quando acontece essa divergência? Próxima eleição, analisa melhor o candidato para não passar 4 anos chorando no ouvido do outro. Enfim. Então esse seria o sufrágio indireto. O sufrágio garantido é o sufrágio universal, que consiste no direito pleno de votar, de você ser elegível e de você poder eleger. Agora todo mundo que acredita que esse ano já vai ter que votar, né? Então assim, é o seu direito votar e é o seu direito, a partir dos 18 anos, filiar em um partido, poder ser votado. Você pode chegar no ano que vem e falar, nossa, eu sou de esquerda, por exemplo, eu quero me filiar ao PT, eu quero me lançar, sei lá, como deputado. Vai, seu direito, você vai ganhar ou não? Aí não é uma coisa que ninguém pode te garantir, mas é o seu direito. A Gabi é muito minha amiga, não sei o que, ela se candidatou a deputada. Acho ela super top, vou votar nas propostas dela. Seu direito, total. Ela vai ganhar ou não? Aí é todo processo democrático, mas é totalmente seu direito. Deixa eu ver os pontos que a gente tem. Gente, tem que deixar claro que o sufrágio universal, ele começou para ser estendido para o sufrágio masculino. Então, tudo isso daqui veio depois por subdivisões. Então, o sufrágio universal basicamente se resume ao sufrágio masculino, porque tudo que tem aqui tem os outros, exceto o da mulher, que, como eu falei ainda, não conquistou tudo que deveria, não tem todo o espaço que deveria, mas é basicamente isso. Quando você pensa em sufrágio, você pensa em voto, universal todos, direitos. Você fazendo essas 3 palavras, vocês conseguem interligar muito bem o que seria cada um. Sufrágio, voto, direito de todos. Pronto. Acabou. Essas subdivisões, elas não são tão faladas, tanto é que foi inclusive difícil encontrar para falar sobre. O que se cita mais é realmente o masculino e o indireto. Porque os outros, não é que eles sejam irrelevantes, eles são menos comentados justamente por serem subdivisões. Tá tranquilo até agora? Gente, alguma pergunta? Alguma dúvida? Ok? Deixa eu ver o que eu falo.
Tem raciocínio mesmo, sabe? Eu trouxe aqui pra vocês, gente, palavras que vocês podem usar como sinônimos de universal. Caso vocês não lembrem, por exemplo, uma redação do Enem, cai muito bem vocês citarem o sufrágio universal. Eu posso usar como repertório? Quando você fala, se o tema for algo relacionado à desigualdade da mulher, por exemplo, você pode falar que o sufrágio universal, por ter dado origem ao masculino, não abriu tantas portas para o sufrágio feminino, trazendo assim deficiências que cabem ao Estado sanar, através de políticas públicas e por aí vai. Mas enfim, se você não lembra do universal, se você escrever uma redação, você não quer ficar insistindo sufrágio universal, até que você perde pontos. Então o que você poderia colocar? Pegar aqui. Geral, global, mundial. Depende. Porque quando a gente está falando de universal, a gente tem que falar de todo. Por exemplo, a gente tem que ter o mesmo posicionamento sobre a mesma coisa. Tem que ser um consenso. Coisas que não são faladas, mas que são subentendidas. Dentro da população, que é subentendido dentro da população, que poderia ser. Mas aí variaria de população em população. Que foi igual o exemplo que eu citei daqui para a Arábia e para a Índia, por exemplo. Aqui você não maltrata alguém, teoricamente você não deveria maltratar ninguém por falta de posse econômica. Sim. Lá isso é totalmente aceitável pelo sistema de classes no qual eles vivem. Então é super normal você ver um pobre andando na rua e ter alguém dando um chute nele, tipo assim. Super normal. Tipo, uma pessoa tá procurando emprego pra trabalhar, que são os chamados Dalits, e ser negado que ele é impuro, ele é sujo. Então isso lá é super normal, é cultural, é super aceito. Aliás, eles fundamentam isso com o religioso, no caso, é um sufrágio deles poderem fazer isso. Só que aqui não é correto. Você vê alguém chutando uma pessoa na rua, você vai ficar tipo, ué, o que aconteceu? Lá automaticamente se deduz que é uma pessoa de classe baixa, fez alguma coisa pra provocar, tentou encostar, enfim. Tem coletivo também, sufrágio coletivo. Às vezes daria pra colocar democratizado também, Talvez, tipo, de todos. Acho que caberia. Todos fazendo um nome como democracia, né? Que é isso, o sufrágio é realmente decisão do povo. O voto é... Olha, o voto... Vamos ver se eu fiz. Ótimo. Então, gente, é isso. Quando você vai escrever... Quando você vai escrever uma redação, por exemplo, e você vai falar, igual a Carol perguntou, é o direito da mulher, por exemplo. Você vai colocar primeiramente o sufrágio universal, que é o seu repertório principal, você tem que dar um nome comum dele, porque se você colocar primeiro, sei lá, opinião global, vai ficar subentendido? Vai ficar subentendido, mas eu colocaria primeiro o sufrágio universal. Aí você vai ficar de novo, não sei, de acordo com a opinião global, até tal época da história, as mulheres não eram permitidas o voto. Ponto. Você continua fazendo essa analogia, você não precisa automaticamente citar várias vezes o sufrágio para ficar subentendido que é. Porque igual a gente colocou aqui os sinônimos, é muito simples de você fazer essa ligação. A partir do momento que você entende que o sufrágio é voto, está relacionado à democracia e conquistas sociais, e o universal quer dizer de todos. Único, literalmente todos. As pessoas, eu dei uma olhada no Google, como eu falei, as subdivisões são realmente complicadas de achar. Eu sabia que não era só o sufrágio universal masculino e feminino, então eu fui dar uma procurada. E uma das perguntas que eu mais vi é o que se entende por sufrágio universal. Depois dessa explicação, o que vocês entenderam de sufrágio universal? Na opinião de todos? Boa. Mais alguém, gente? Uma visão universal. Boa. Mais alguém, gente? Uma visão geral, Tá, gananciosa por conta, né? Gente. Um consenso, professor? Um consenso. Boa. Gente, o sufrágio universal é que eu tô enchendo linguiça desde o começo pra realmente se espalhar. O sufrágio universal é todo, é um consenso.
poderia se dizer uma lei universal, uma lei global. Então, o que é errado em qualquer lugar do mundo que você for. Você pode hoje dar um pé pro Egito. Se você matar alguém lá, você está errado. Da mesma forma que se você matar alguém aqui, você também está errado. Se você agredir alguém aqui, você está errado. Lá, você também está errado. Enfim, é basicamente isso. Se a pessoa for em algum lugar, não está errado para trás. Sim, mas aí entra o sufrágio relativo. Então, mas existe coisa que sim. O sufrágio seja universal no mundo realmente, porque tem tantas divergências. Eu acredito que todos universal é uma palavra muito forte, porque eu voto, igual a Carol falou, aqui a gente vota, a gente entende. Pode falar, Lu. Eu queria saber se o sufrágio universal ele muda, tipo, dependendo da cultura, né? O universal ele não pode mudar, ele é imutável. O relativo, ele se muda, só que aí é o que eu tava falando das meninas. Só que eu falei questão do voto porque o universal geralmente não vai habitar, não vai existir para todo lugar do mundo, nem todo mundo vai ter a mesma opinião, mas é maioria. Lógico. É realmente uma democracia, gente. Se a nossa sala tem 17 pessoas. Se 12 pessoas decidem que quer a cor da sala X, a cor da sala vai ser qual as pessoas decidiram, independente das outras 5 não quererem. Então, o universal não é esse consenso de todo mundo concordar, é a maioria. Então, é o que é correto ou certo da maioria. A professora calma, ela nem é estressada. Por enquanto. Mas enfim, quando você faz, meninas, só para situarem se vocês chegaram agora, o projeto Douglas, né, professora por um dia, o tema é sufrágio universal. Vou dar um resumo rapidinho para vocês, para não perder o ritmo. Sufrágio, se resume opinião, liberdade, universal, todos, universo, beleza? Isso aí, ok? Eu estava explicando os subtítulos. Sufrágio masculino surgiu pelo movimento feminismo da Revolução Francesa, que foi que deu os direitos sociais e aboliu a monarquia absolutista. O sufrágio feminino é a busca da mulher pelos mesmos direitos que o homem tem, tá? O comum é o que é... Como é que eu explico? É o que é comum a todos, todo mundo tem um senso do que é certo e o que é errado em alguns conceitos e é aplicado em todo lugar. O relativo é o que varia de local para local, que eu até citei o exemplo da Índia, discriminação, etc. O religioso é quando, por exemplo, esse é o exemplo do Papa, pessoal. Quando vai escolher um novo Papa na Igreja Católica, é feita uma votação dos cardeais. É o exemplo de sufrágio religioso. Até aí, tudo bem? Beleza? Tudo bem, Ana? Então, é isso. Como eu estava perguntando para as meninas, a partir disso daqui, o que seria o sufrágio universal? Como vocês poderiam fazer essa analogia? Não, só foi uma pergunta coletiva. Se vocês não tiverem responder, beleza. Igual eu estava falando com as meninas, é um repertório muito bom para redação, inclusive, você usar o sufrágio universal, porque ele entra como repertório histórico também. Se você puxar o masculino, você puxa a revolução, o feminino a partir daí, você consegue ter um caminho. Mas enfim, o sufrágio universal é um consenso de todos. Todo mundo não vai ter a mesma opinião, mas a grande maioria tem a mesma opinião. As meninas tinham perguntado o que seria realmente universal, o que tem em todos os lugares. E aí que tá. Nada vai ter em todos os lugares do mesmo modo. A Carol citou o exemplo do voto, só que aí eu acredito que sufrágio universal de todos, meu Deus, eu me comprometo agora, não existe. Porque tudo tem as suas exceções e as suas relatividades. Igual eu citei aqui o exemplo de você assassinar alguém, a Nicole falou que em alguns países é comum assassinar pessoas LGBTQIA+, é aceitável. Ponto. Já não é mais sufrágio universal. Tem um país que você pode ir pra lá e não tem isso, você pode matar qualquer pessoa lá. Como ele Exatamente. tá numa divisão. Tipo, é a mesma coisa daqui. O Brasil faz divisa com vários países da América do Sul. Se você, por exemplo, sei lá, furtei um cigarro da lojinha da Gabi. Gabi tem uma mercearia, cheguei a pegar um maço de cigarro, corri pro outro lado do Paraguai, por exemplo, da Argentina. Vou ser penalizado no Paraguai por um maço de cigarro no Brasil? Não. É errado no Paraguai? Foi lá que eu cometi? Não. Então, sem nenhuma punição, até que eu volte a pisar em solo brasileiro, e sim vai ser avaliado. A questão que está muito alta agora é o caso do Robinho. Por quê? Porque o Robinho cometeu o crime na Itália, o jogador de futebol.
Sim, ele cometeu um crime, ele foi acusado, ele foi julgado, ele estuprou mulheres, existem inúmeras provas. Ele fala no áudio que é uma ligação de um amigo, que estuprou sim, é nojento, é um caso realmente nojento. Ele foi julgado lá e condenado. O que ele está fazendo no Brasil então que passar por outra condenação? Na Constituição de 68, de 88, a Constituição Cidadã, garante o seu direito de ser julgado no seu país de origem. Então, se você é brasileiro, se você é naturalizado brasileiro, como foi o caso do Robinho, fez merda lá na Itália, é seu direito e é o dever do Estado dar o parecer sobre as leis aonde você foi criado. Justamente por quê? Porque o sufrágio universal ele não existe. Porque o que pode dizer é uma interpretação de leis diferentes e brechas, porque a lei ela não é 100% exata, como toda ciência social, o direito também não é uma ciência exata, não existe uma fórmula. A matemática você pega ali, 1 vezes 1, x, y, beleza, chega no resultado. O direito não é assim. Então trouxeram ele para ser julgado no Brasil, mesmo com todas as provas, ele continua condenado na Itália? Continua. Se ele fizer merda lá de novo no Brasil, pode fazer isso à noite? Pode. Por quê? Porque ele é cidadão brasileiro, então ele vai ser julgado sobre o país no qual ele pertence. Qual que é o papel, então, no caso da Itália nesse julgamento? Trazer as provas de fazer o papel da acusação. É isso que eles vão fazer. Outro caso também, que inclusive foi polêmica no grupo de Lagoa esses dias, né? É o caso do Lula, o fato dele não ter sido julgado em Curitiba por crimes em Brasília. Mesma coisa, gente. Eu não vou ser julgada em BH por um crime que eu fiz, por exemplo, em Curitiba. Por que se vai dar conta do tribunal de BH? Eles vão julgar o quê? Ah, mas você foi lá e roubou tal coisa. Gente, mas foi no seu estado? Eu te afetei? Por exemplo, eu me hospedei na casa da Gabi. Tô te usando muito como exemplo, né, Gabi? Peguei pra Cristo. Fui lá na casa da Gabi, peguei o carregador dela, por exemplo. Aí, no outro dia, eu fui dormir na casa da Nicole. A Nicole pode me penalizar pelo carregador que eu peguei da Gabriela? Não. Por quê? Porque não é dela. Porque não foi cometido com ela, não foi no território dela. Então, só para esclarecer essas duas dúvidas que eu vi muita gente falando merda essa semana, o Robinho está sendo julgado porque ele é cidadão brasileiro ao direito, e o Lula não foi julgado em Curitiba por crime de Brasília porque não foi cometido em Curitiba. Simples assim, tem nada a ver com ele ser velho, já vi gente falando que foi porque ele não tem um dedo. Pelo amor de Deus, gente, dá um Google que vocês vão achar essa explicação. Super simples, da mesma forma que o Robinho. Se ele fosse pobre, se ele fosse rico, o procedimento seria o mesmo. Ele ia ter que voltar e teria que ser julgado aqui. Alguma dúvida, gente? Vai? Não. Não? Tô só preocupada com a Gabi mesmo, essa questão de querer roubar ela toda hora. Realmente. Abre seu olho. Alguém tem alguma dúvida, gente? Não abre um negócio e Não. mostra pra quem. Francisco, não? Não tem nenhuma dúvida não, Deixa eu ver se ela foi chamada aqui. Eu tô até sem palavras. Qual vai ser o tema da Gabi? Gente. Acho que a gente pode deixar ela no meu lugar, em definitivo, não? Gente, enfim, é isso aqui a aula. Espero que vocês tenham gostado. Com alguma dúvida, gente, se tiver, eu tô aqui para responder vocês mesmos. Nenhuma. Tudo aqui deu para entender que dá para usar como repertório na redação, dá para usar como argumento coringa, realmente, porque o sufrágio universal, a falta de acessibilidade de direitos e a omissão estatal dada a isso, é um argumento coringa em qualquer coisa, gente. Tipo, por exemplo, você fez tal coisa, tá, mas esse Estado é omisso na situação. Funciona, funciona. Porque o que a gente mais vê, inclusive, dentro do direito, pode falar, Du. Mas se ele voltar, tipo, o jogador voltar pra Itália, então ele vai ser penalizado. A pena é viável aqui. A condenação que ele receber aqui, ele paga aqui. Ele não pode ir pra lá pagando uma condenação aqui. Da mesma forma que, por exemplo, se você fosse condenada, sei lá, na Itália por um crime parecido, você teria que vir aqui, independente. A questão eu tava no caso de uma, sabe, au pair. Saiu daqui, vão pra alguns lugares, faz babá em troca da casa e educação. Ela foi condenada lá e eles pegaram o passaporte dela, não deixam ela vir pra cá de jeito nenhum, ela só é uma suspeita. Então, Aí eu ia perguntar se o caso é por conta do nível do crime. Não, independente se for um pequeno furto ou se for um crime hediondo, você tem seu direito de ser levado de volta ao seu país e julgado pelas leis de lá. Eu vi esse caso que aconteceu com ela, a embaixada do Brasil, inclusive nos Estados Unidos, está tentando resolver, tentando fazer essa ponte. Não pode acontecer, gente. A mesma coisa a gente prender alguém dos Estados Unidos e falar que foda-se, você vai ficar aí na cadeia porque eu quero. Os Estados Unidos têm essa cisma de se achar que pode fazer tudo. E não pode. Aí entra relações internacionais e o sufrágio universal. Porque é aí que o ministro das Relações Internacionais brasileiro senta
com o porta-voz da Casa Branca e falar assim, ó, meu irmão, é o seguinte, se eu pegasse você agora e prender só no Brasil, você me acha legal? Eu posso fazer isso? Ele, não, então por que você faz isso com essa casa minha? Ela é minha, ela não é sua. Dependente, quando você nasce em um país, você tem, no nosso caso é o CPF, né, em outros países existem outros sistemas de identificação, você é brasileiro, você é do Brasil. Então, se acontecer algo com você lá fora, quem se responsabiliza é o Brasil. Por exemplo, os brasileiros que ficaram presos no conflito Israel e Hamas, o Brasil trouxe, porque é a responsabilidade do país ter você aqui. Se você corre perigo fora, a embaixada brasileira tem que se virar para te trazer. Então, tipo assim, esse caso, o que aconteceu é realmente essa questão dos Estados Unidos ter essa americanização, né, jurar que... Pode falar, né? Não entendi, por que a obrigação no Brasil se você tava lá com muita vontade? Tipo assim, você quis ir lá, você Por pagou ser cidadão brasileiro e pela Constituição de 88 assegurar isso. Você sendo brasileiro nato, você estando no solo brasileiro ou não, é obrigação do Brasil e do Estado garantir o seu bem-estar. Tipo assim, você pode estar, sei lá, nos Estados Unidos trabalhando lá, aí você cai, eu vou supor que você morreu por negligência médica, você não teve dinheiro pra pagar. Cai em cima de quem? Do Brasil. Porque aqui é o Estado tem o dever de assegurar a saúde, que é o SUS, no caso. Funciona? Sim. 100%? Não. Tem que melhorar? Tem. Mas a gente tem muito que agradecer ao SUS e ao governo brasileiro, porque no contexto geral, ele faz boa parte do que está na Constituição. Com maestria... Oi? É 40 mil quartos nos Estados Unidos. Exatamente. Fora, muita gente prefere, inclusive, parir em casa, sozinha, do que ter que ir pro hospital. Aqui não, aqui a mulher tá de 7 meses, ela já tá indo no médico e já sabe que a gente vai fazer a cesárea do menino. Então, assim, o Brasil, ele falha muito, demais. Ele deixa a desejar, demais. Só que o que a gente tem aqui é que esse país de primeiro mundo não usufrui. Nos Estados Unidos, eles não têm um plano de saúde total, nacional, como a gente tem. Lá, se você, por exemplo, sofrer um acidente e quebrar a perna, cara, se vira. É 20, 40, 60 mil dólares? Pelo menos é. O Estado não tem nada pra isso. 2 mil dólares só por uma ambulância aí. Você pode não ter chamado. Se Exatamente. for pra você tem que pagar. Exatamente. Tanto é que isso dá gatilho de vários problemas psicológicos e realmente psiquiátricos em pessoas lá, porque as pessoas ficam em pânico de se machucar e tem que ir pro hospital. Gente, a gente aqui qualquer coisinha tá correndo na UPA. Você sente uma fincada assim, ai meu Deus, tô infartando, vou na UPA pegar uma testada. Lá não. Lá, assim, realmente os brasileiros que moram lá, eles são que tem disso, que vão trabalhar passando muito mal, com muita dor no corpo, com sintomas de doença, tipo assim, muito absurdas, mas que tem que ir, porque lá que você vai no hospital, é mil dólares, 2 mil dólares que vai liso, assim, ó, pro médico sentar na sua frente. Então, assim, o sufrágio universal, voltando à questão do seu salário, não existe. Não é consenso universal em nada, porque tudo é relativo. Seja a cultura, seja o contexto, seja a cidade, ao estado, etc. Tudo é relativo. A gente aqui na sala não vai comer especificamente uma questão abordada aqui com relação do lado, por exemplo. Porque tudo é relativo. Então esse universal é um consenso da maioria, da maioridade. A Nicole citou o exemplo da comunidade LGBTQIA+. Aqui é homofobia, ponto. Na Arábia não é, mas o consenso universal é que a homofobia é errada. Isso quer dizer que é errado em todos os locais? Não. Isso vai te assegurar você, como pessoa que faça parte da comunidade, e na Arábia exercer a sua personalidade, se expressar livremente, tranquilamente, sem nenhuma consequência? Não. Isso é errado? Vamos olhar do ponto de vista do sufrágio universal? É errado, tá ferindo os direitos humanos. É tanto da cara dele ao universal? Não. É direito deles escolherem o que vai dele ou não? Sim. Então entra naquele contexto. Com papel. Enfim, entra no contexto de que a gente nasce, e eu creio que o ser humano nasce, com uma leve discernimento do bem e do mal. Você criança sabe que não é legal você empurrar o coleguinha na escola. Vai te impedir de fazer? Possivelmente não. Mas você já tem esse discernimento básico. O que está acontecendo? Enfim, você nascer com esse discernimento básico não te priva de fazer o que é errado. Da mesma forma, todo que você nasce com o conhecimento básico não vai fazer com que você evite matar, por exemplo. Então, o sufrágio universal eu definiria como esse conceito
legítima defesa é viável? Sim. Isso te faz errado? Não era só isso que eu queria passar por vocês. Vocês conseguissem fazer essa ponte, essa analogia do que é o sufrágio, por que seria importante vocês saberem, aonde caberia, como se tem redação, etc. É um argumento coringa em qualquer coisa, independente da área que vocês forem, qualquer coisa. Se você vai falar de desigualdade social, se você vai falar da sociedade em si e das hierarquias, sufrágio universal, omissão estatal. Acabou. Só isso que vocês precisam. Se alguém chega e fala, por exemplo, na periferia todo mundo é ladrão porque quer. Por quê? Porque o sufrágio universal não chega lá. Por quê? Porque o Estado omite várias situações que acontecem. Então isso aqui não é que seja um argumento coringa. É que, eu não diria argumento coringa, eu diria que é a base de tudo. A falta do sufrágio universal ou a presença dele. Enfim, é isso, gente. Alguma dúvida? Nenhuma? Obrigada, viu, gente, por ter ouvido. Agora vamos tirar uma foto com a professora. Foi ótimo. Eu quero.